nós o abençoamos, ele, tudo que o nome dele está envolvido, no nome de Jesus. Amém, amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui nesta manhã. Essa igreja, ela tem uma peculiaridade, irmãos. É como se Deus não usasse o pregador para dar um abraço na igreja. É como se Deus usasse a igreja para dar um abraço no pregador, entende? Porque tem igreja que o pregador põe fogo na igreja, mas tem igreja que a igreja põe fogo no pregador. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Alegria poder conhecer e abraçar o pastor Clênio. O Senhor já me abraçou à distância. E o pastor Clênio tem uma peculiaridade. Ele é portador de um abraço que reinicia nós, irmãos. Existem abraços que aquecem o coração. Existe abraço que ameniza inverno. E o senhor é portador de abraço desse tipo, pastor. Eu já estou apaixonado pelo Senhor já. Se os irmãos, se eu passar para os irmãos os áudios que ele manda para mim, parece que a gente já se conhece assim. Cada mensagem exala uma paternidade, uma pastoralidade paternal. Eu sei que sou meio poético, mas é isso mesmo. E ele me lembra muito meu pai. Meu pai já dorme no Senhor. Meu pai pastoreou a Assembleia de Deus aqui em alguns locais, aqui em Brasília, Samambaia, Recanto das Emas, Pedregal, né? E foi pastor muitos anos aqui, já dorme no Senhor. Toda a minha família, da parte da minha mãe, está aqui, mora aqui em Brasília, fui criado aqui. Estamos, por enquanto, lá em Maceió. Mas depois desse abraço, eu estou quase ficando aqui. Estou quase ficando aqui. Está aqui meu cunhado, pastor José Carlos, congrega aqui em Brasília. Nós trouxemos, irmãos, eu acho que hoje a gente trouxe 22 exemplares desse livro. O Evangelho é a nossa quinta obra, as outras 4 já estão esgotadas. E trouxemos hoje 22 exemplares, estará disponível àqueles que desejarem. Evangelho, Confissões de um Peregrino. É um livro que fala de evangelho de capa a capa, escrito por um pecador, para pecadores que sabem que são pecadores. Possui 127 reflexões. Quando acabar o culto, e você passar ali, abra o livro em qualquer página, assim, qualquer página, e leia uma frase. Se seu coração aquecer, você leva o livro e ora: Deus, graças te dou pelo autor. Se você abrir o livro, ler uma frase e não sentir nada, você leva o livro e ora: Senhor, tem misericórdia do autor. Amém, irmãos? Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6, versos 1 a 9. Êxodo, capítulo 6, versos 1 a 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Diga Escola Bíblica Dominical. Êxodo, capítulo 6, versos 1 a 9. Então disse, deixa eu ver se está na mesma versão. Tá. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos.
E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-lo darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés. Em outras versões está assim: eles não acreditaram. Ainda outras está assim: eles não creram. Por causa da angústia do espírito, da ânsia do espírito e da dura servidão. Amém? Baseado nesse texto, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos com esse tema. Você ainda crê? Você ainda crê? Meu pai dizia: eu creio ou morro, né? Meu pai. Meus irmãos, essa fase que a gente está vivendo, início de ano, na verdade essa fase que envolve final de novembro, dezembro, início de janeiro, as nossas reuniões em nossas comunidades de fé, elas são muito reflexivas, né? Porque são reuniões que a gente começa a refletir, primeiro, sobre o ano que passou. A gente começa a pensar nas perdas que tivemos, no que ganhamos, no que crescemos, no que deu certo no nosso planejamento, no que não deu certo. A gente começa a refletir sobre o que passou e a gente também reflete muito sobre o que vem. As nossas perspectivas, os nossos planos, as nossas metas. É natural, nesse período de ano, essa reflexão, tanto em torno do que já foi, como em torno daquilo que está vindo. Mas uma coisa é fato: por melhor que seja o nosso planejamento, por mais detalhistas que sejamos, por mais organizados que sejamos, por melhor intencionado que estejamos, não poucas vezes o nosso planejamento se mostra insuficiente. Porque a vida, ela não é uma linha reta, onde à distância você já é capaz de mensurar o que te aguarda na esquerda, na direita, etc. A vida possui curvas, aclives, declives, e nessas curvas muitas vezes existe o dia mau, que você não colocou na agenda. Ninguém acorda e diz: hoje eu vou pegar Covid, hoje eu vou bater o carro, hoje eu vou pegar uma doença, hoje eu vou perder um ente querido. A gente não coloca isso na agenda. Mas a vida, essa jornada, possui curvas, aclives, declives. E em cada curva existem surpresas. E muitas vezes, essas circunstâncias exercem uma pressão sobre nós e vai nos deixando marcas, cicatrizes, porque nós não somos pedras, irmãos. Pedras não choram, não sofrem, não sangram. Pedras existem, mas pedras não vivem. Nós vivemos, nós sangramos, nós choramos e nós sofremos. Então viver não é indolor. Existem circunstâncias que nos machucam.
E nós não somos deuses da mitologia. Existem circunstâncias que nos ferem. Eu gostaria de poder dizer aqui, irmãos, todas as vezes que eu entrei na igreja e ouvia uma pregação, eu criei. Eu não estaria falando a verdade. Eu gostaria de dizer para os irmãos, minha fé nunca oscilou. Nunca. Não seria verdade. Eu gostaria de poder dizer para os irmãos, eu nunca senti medo. Não seria verdade. Porque muitas vezes eu já senti medo. Muitas vezes eu já sofri as oscilações. Muitas vezes eu experimentei isso que o povo está experimentando aqui em Êxodo no capítulo 6. Êxodo no capítulo 6, você vê um cenário onde Moisés recebe uma palavra da parte de Deus, e ele reúne o povo com o coração do pregador, reúne o povo com aquele coração, eu recebi uma palavra da parte de Deus e eu preciso compartilhar com o povo. Quando ele reúne o povo, ele começa, assim diz o Senhor, eu vi a aflição, eu ouvi o gemido, eu vou livrar vocês, eu vou libertar vocês, eu serei glorificado na vida de vocês. Vocês me conhecem como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas ainda não me conhecem pelo meu nome. Vão conhecer. Eu vos tomarei como meu povo e serei vosso Deus. Irmão, só eu falar aqui, vocês já estão dando glória. O povo ouviu isso tudo, irmão. E ao término do discurso, o povo não creu. O povo não creu. Mas nem sempre foi assim. Se você vira uma página para trás, uma página, Êxodo capítulo 4, uma página, lá no finalzinho, verso 30, verso 29, então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. 30, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Ora, tem alguma coisa errada aqui, irmãos? Veja bem, o capítulo tem um povo crente, um povo que ao ouvir a palavra crê, e crê ao ponto de se prostrar e adorar. No capítulo 6 você tem um povo incrédulo, mas uma incredulidade sutil, porque existe, irmãos, existe a incredulidade do ateu, é aquela que diz assim, não, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, não creio em Deus. Mas existe um outro tipo de incredulidade que é mais sutil. Essa sobrevive aqui dentro. Essa respira até por debaixo do terno. Essa até canta aqui. É aquela incredulidade onde você não questiona a existência de Deus. Você não questiona o poder de Deus. Você só não crê que Deus vai intervir na sua causa. Você ouve o pastor ministrar aqui, eu sei, Deus é poderoso, Deus é todo poderoso. Eu sei, Deus, mas vai intervir lá na minha casa, na minha causa, na minha, não sei. É uma incredulidade meio que sutil. É isso que o povo está experimentando aqui no capítulo 6. Algo aconteceu entre o capítulo 4 do Êxodo e o capítulo 6 do Êxodo, que transformou aquela fé do capítulo 4 na incredulidade do capítulo 6. E o que foi que aconteceu? O capítulo 5. Moisés, quando chega para o povo no capítulo 4, diz, assim diz o Senhor. Na verdade, Arão falando as palavras que Moisés tinha dito para ele. Assim diz o Senhor, eu ouvi o gemido, eu vi a aflição, vou livrar vocês, vou libertar vocês. O povo ouve essa palavra, crê,
vai para casa. Eu imagino assim, os homens chegando em casa, a mulher prepara a mala, por quê? Deus está livrando nós. Quando? Agora. Não dá tempo nem de preparar o cuscuz, pastor, e o café. Agora, bora, nós vamos pegar, bora para onde? Canaã. Enquanto isso, Moisés vai falar com o faraó. Moisés chega para o faraó, assim diz o Senhor: deixa meu povo ir para que me adore no deserto. O faraó ouve as palavras de Moisés, assim diz o Senhor. Que Senhor? Senhor, aqui sou eu. Não conheço nenhum Senhor, não. Não vai sair ninguém. Quer saber? Você para vir com esse papo aí de ir embora, é porque vocês são um povo preguiçoso. A partir de agora o Egito não vai mais fornecer palha para vocês produzirem tijolos. Vocês mesmos vão atrás da palha. E agora vai ter chicote, agora vai aumentar a opressão. O povo que tinha construído a ideia de um modus operandi específico de Deus, que estavam saindo naquele momento, para a sua surpresa, no dia seguinte, o que eles encontram? Mais opressão, chicote, uma aflição mais intensa, e aí eles experimentam algo que todos nós ao longo da jornada experimentamos em maior ou menor grau, algo chamado frustração. O que é a frustração? Frustração é aquilo que deu certo aqui dentro, mas não deu certo do lado de fora. Ao dar certo aqui dentro, gerou uma expectativa emocional em você. Ao não ter se concretizado do lado de fora, gerou um vazio desconfortável. E qual é o nome desse vazio? Frustração. Expectativas não correspondidas. A frustração, ela pode ser tão intensa que afeta não só o seu fazer. Dependendo da frustração, ela afeta inclusive o seu querer. Existem pessoas que se frustraram com a igreja, que não querem mais fazer parte de nenhuma comunidade de fé. Existem pessoas que se frustraram em um relacionamento e não querem mais se relacionar ou confiar em ninguém. Tem uma extrema dificuldade de confiar, porque a frustração não afetou só o fazer. Tem muita coisa que eu quero fazer, mas não tenho coragem, não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho tempo, não tenho, mas quero. Mas a frustração, dependendo do nível, ela não afeta só o seu fazer, ela afeta o seu querer. Você se frustra com você, você se frustra com o outro, você se frustra com as circunstâncias, mas talvez a forma mais difícil de se lidar com a frustração é quando nós nos frustramos com Deus. É quando, por não entendermos o modo de Deus agir e o tempo de Deus, nos escandalizamos nele. E muitas vezes nós nos revoltamos, não com Deus, mas com a caricatura de Deus que construímos na nossa psique. Você ainda crê? Vale a pena crer. Em primeiro lugar, porque Deus está no controle de todas as coisas. A última palavra quem dá é Deus. Por pior que seja o cenário, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais complexo que seja, por mais que você esteja no mais fundo do poço, a última palavra quem dá é Deus. Deus é soberano no céu, soberano da terra, Deus é soberano. E a última palavra quem dá é Deus. A última palavra não vem do faraó,
A última palavra não vem do chicote, a última palavra não vem do Supremo Tribunal Federal, a última palavra não vem do Palácio do Planalto, a última palavra não vem do médico, a última palavra não vem das portas fechadas, a última palavra não vem do inferno, a última palavra quem dá é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Irmãos, a previsão é nós estarmos aqui em Brasília até o dia 17. Não sei se a gente vai ter uma oportunidade de eu contar meu testemunho aqui. Mas só para os irmãos, hoje não é o dia de contar, mas só para os irmãos entenderem. Eu fui submetido a 24 procedimentos cirúrgicos. 24. Passei 4 meses e meio internado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e 69 dias internado no Hospital Central do Exército, no HCE, lá no Rio de Janeiro. Eu sou oficial do Exército, reformado por motivo de saúde. Eu lembro que quando eu dei entrada no hospital, na segunda fase já, em 2016, lá no Rio de Janeiro, em 5 minutos a minha esposa meio que resumiu para o médico o que tinha acontecido comigo já na primeira fase. Eu cheguei lá com uma obstrução intestinal, fruto de aderência no intestino, e ela contou tudo, ó, ele já fez 12 cirurgias, não tem musculatura abdominal e tal, e começou, resumiu em 5 minutos. O médico fez uma tomografia, constatou o que era, chamou o cirurgião disse para mim o que estava acontecendo, olha, você está com uma obstrução intestinal, fruto de aderência no intestino, tal. Aí olhou para mim e disse assim, tem tudo para dar errado. O certo seria você pegar um avião e ir lá para o Rio Grande do Sul, e o médico que fez as 12 cirurgias lá, mexer em você, porque ele sabe como você está. Mas não dá tempo. Chamou a minha esposa do lado de fora e disse assim, não tenha esperança. Aí ela, doutor, a gente tem 2 filhos, 2 meninos. Ajuda meu marido. Ele, não sou eu que vai fazer a cirurgia, está vindo outro especialista aí. Mas não tenha esperança. Isso foi no dia 30 de março. Eu tive alta no dia 8 de julho. No dia 6 de julho, 2 dias antes, eu estava fazendo a fisioterapia com a mão aqui abraçado no fisioterapeuta e com a outra mão aqui segurando a haste aqui do soro. Aí eu estou no corredor lá do andar, do HCE, passa por mim aquele médico que me recebeu no dia 30 e que tinha dito que tem tudo para dar errado. Aí ele vai passando por mim assim, parou, olhou assim. Aí eu coloquei a haste do soro no chão, estendi a mão. Aí ele pegou na minha mão, eu olhei nos olhos dele assim, doutor, tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo. Porque a última palavra quem dá é Deus. Escuta, irmãos. Falar algo para os irmãos aqui. Deus não precisa de uma enfermidade para levar você, irmão. Se Deus quiser te levar, você pode estar vendendo saúde, tomando água de coco ali, olhando para a linha do horizonte. Você vai. E se Deus não quiser levar, não há enfermidade que leve, porque a última palavra quem dá é Deus. É Deus. Você ainda crê? Nós podemos crer porque Deus está além do nosso entender. Nem sempre a gente vai entender, irmãos. Nem sempre as coisas vão fazer sentido. Nem sempre você vai ter resposta para as perguntas que você formula e muitas vezes você sequer tem coragem de verbalizar. Nem sempre. Sendo que nós não suportamos não ter controle e não suportamos não ter resposta. Então, diante de um cenário onde você não tem controle e onde você não tem resposta, a gente acaba criando uma pseudo-resposta para tentar lidar com aquela dor no peito.
Tem um amigo que Deus recolheu o filho dele em um acidente de carro, bateu a 180 por hora, lá no Rio Grande do Sul. O corpo teve que ser montado para ser velado. E ao conversar com ele, eu disse assim: pastor, vai passar uns dias lá em Maceió, ver a praia, vai com a esposa lá, dá uma volta. Ele foi. E aí ele conversou comigo e disse assim: pastor Dantas, Deus falou comigo porque levou meu filho. Aí eu: falou, pastor? Falou. Falei: tá bom, o que Deus falou? Falou assim: eu recolhi antes que o mal prevalecesse. Quando ele me disse isso, eu entendi que aquela foi a resposta que para ele a psique dele usou para lidar com a dor dele. Eu respeitei, não falei nada. O tempo passaram os seus anos, uns 2 anos, assim, mais uns 2, 3 anos. Encontrei com ele novamente, já em outro estado. Aí eu pude tocar no assunto. Aí eu sentei com ele e falei assim: pastor, um Deus que tem que matar meu filho, porque não é capaz de impedir que o mal prevaleça, é um Deus muito pequeno. Eu prefiro crer que aprove a Deus levar seu filho, o senhor não sabe a causa. E o senhor não sabe a causa. Pode ser que a gente saiba disso na eternidade. Aqui a gente não sabe. Nem sempre vamos ter resposta, irmãos. Nem sempre Deus vai fazer sentido para nós. No entanto, a soberania de Deus não depende da minha percepção da soberania de Deus. Vai ter momentos em que a soberania, o controle, o mover, o agir de Deus vai ser perceptível. Você vai olhar e vai dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas vai ter momentos em que você vai olhar e não vai ter a sensação, a percepção do agir de Deus. No entanto, você entendendo ou não, Deus é soberano. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, onde? Assentado no alto e sublime trono. Pastor, onde está Deus quando tudo parece que está desmoronando aqui? Onde sempre esteve? Onde? Assentado no alto e sublime trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é soberano, Deus está no controle, e Deus age além do meu entendimento. Além do meu entendimento. Essa expressão, irmãos, Deus é soberano, Deus está no controle. Ao longo da vida eu reparei que ela sozinha, ela é insuficiente, pastor. Ela sozinha. Eu pensei sobre isso num dia, que o filho de um pastor amigo meu tomou um tiro no rosto. Pai dele, um pastor já de 84 anos. Quando eu recebi o telefonema, eu corri para o hospital. Estava lá o pastor, 84 anos, sentado na cadeira. Eu abracei ele assim. E ele dizia só uma coisa no meu ouvido assim: pastor Dantas, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. O filho dele lá no hospital, dentro do hospital, tomou um tiro no rosto. E eu só sabia falar uma coisa com ele: pastor, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Eu só sabia falar isso. Quando eu saí dali, eu falei: rapaz, Deus está no controle, mas o filho do pastor tomou um tiro. Deus está no controle, mas teve a pandemia. Deus está no controle, mas eu fiz 24 cirurgias, irmão. Deus está no controle, mas tem o dia mal e a gente às vezes não consegue entender. Então essa expressão, Deus está no controle, aí que está. Deus está no controle. E esse Deus que está no controle é santo. Quando um Deus santo, soberano, permite uma lágrima, essa lágrima não é estéril. Você pode não entender
entender qual o propósito de Deus, mas Deus é um Deus de propósito. Os serafins não estavam diante do trono dizendo: poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor. Soberano, soberano, soberano é o Senhor. Amoroso, amoroso, amoroso é o Senhor. Eles diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aleluia. Eu posso crer, porque Deus está além do meu entender. Asaf, irmãos, Asaf escreveu 12 dos 150 salmos que temos na Bíblia, 12 foram escritos por Asaf. No Salmo 73, Asaf começa o salmo assim: na verdade, Deus é bom. Deus é bom. Mas quanto a mim, meus pés quase se desviaram, porque eu via a prosperidade dos ímpios. Eu olhava para aqueles que não amam a Deus, não buscam a Deus, não servem a Deus, não tem nada com Deus, e eles estão prosperando. Até na morte eles morrem bem. Não, Asaf fala isso no Salmo 77, até na morte eles morrem bem. E eu, em vão, santifiquei meus... Olha o que Asaf vai dizer, irmãos. A Bíblia, ela é radicalmente honesta. Radicalmente honesta. Asaf vai dizer: em vão santifiquei meus passos, e tentando entender isso, eu me embruteci, até que entrei no santuário do Altíssimo. No Salmo 77, também de Asaf, Asaf vai dizer: não age mais a mão do Altíssimo? Esqueceu-se o Senhor de ser misericordioso. Palavra de Asaf, irmãos. E quantas vezes a gente se vê, não obstante, é porque a gente tem vergonha de falar. E muitas vezes a gente sente culpa até por sentir medo. Como a gente canta que Deus é poderoso, a gente cantou aqui: clame Jesus, clame Cristo, na família, na montanha, a gente é alimentado com essa informação. A gente aprende, de repente você se vê numa situação de você estar sendo açoitado pelas ondas, você sofre, e muitas vezes ao sentir medo você sente culpa, porque na sua cabeça você acha que você deveria estar andando por sobre as águas sempre. Mas nós oscilamos. E aqui é a terceira verdade: eu posso crer, porque Deus está além do meu crer. Já pensou se Deus dependesse do seu desempenho para intervir na sua vida? Tem dias que você acorda com fé para lutar com o leão, com o urso, com os gigantes, e os Golias até se escondem de você. Mas tem dias que, se fosse possível, você sequer saía da cama. Tinha dias no hospital que eu pregava para médico, pregava para enfermeiro, pregava para técnico, pregava para doente. Teve um dia lá, irmãos, eu no CTI, no HCE, abdômen aberto. Irmão, depois eu vou mostrar as fotos para o pastor. Abdômen aberto, todo lá deitado na cama. Entrou um outro paciente lá na UTI, gritando de dor, e aplicaram uma medicação lá para ele, e a dor não passou, ele gritou, ele pediu outra medicação. Médico, não posso dar, porque você já tomou tal. Aí o médico saiu assim, ele gritando, eu estou deitado aqui. Meu irmão, aí ele olhou para mim, eu falei: posso orar por você? Olha a situação. Aí eu acho que ele olhou para mim e falou: esse cara, eu estou na ala psiquiátrica aqui, irmão, não é possível. Aí ele olhou para mim e falou: como é que é? Eu falei: eu creio num Deus que pode intervir aí na sua dor. Posso orar por você? Ele pode. E eu deitado aqui, eu falei: Deus, em nome de Jesus, intervém na vida dele. Ele olhando, ele com o olho aberto, assim, olhando para mim assim, irmão. Aí eu: amém. Aí eu disse amém, ele ficou olhando para mim e começamos a conversar. Ele até esqueceu da dor. Começamos a conversar, tá? Eu fui falando de Jesus, Jesus, Jesus. Ele falou: rapaz, eu falei: você aceita Jesus? Ele: eu quero, eu aceito Jesus. Aí eu orei por ele, veio o médico, tirou ele lá. Tinha dia que eu estava assim, pregando para todo mundo. Entrava no centro cirúrgico,
perguntava para o anestesista, o cirurgião já chegou? Chegou, chama ele. Aí vinha o cirurgião, o que foi? Segura aqui na minha mão, eu com o braço aberto assim. Aí ele pegava na minha mão, o Senhor, usa as mãos do teu filho como a extensão das tuas mãos. Tinha dia que eu estava assim, irmão. Mas tinha dia. Tinha dias que não existe nem palavras para explicar. Eu não tinha força para orar, não tinha força para falar, não queria falar com ninguém, não queria ouvir ninguém. Nós oscilamos. No entanto, Deus está além disso. Pastor, Deus se importa, se importa. Qual é a prova? A cruz. Hoje, quando você pegar o cálice aqui, é como se você estivesse dizendo, Deus se importa. Pastor, mas como é que a gente sabe que vai dar certo? A ressurreição. Jesus venceu a morte. Quando tudo não fizer sentido, saiba de uma coisa, irmãos, toda dor é por enquanto. Existe um dia marcado na agenda de Deus, onde todos os povos, todas as gerações, de todas as épocas, saberá quem esteve no controle durante todo o tempo. Aleluia. A Bíblia diz, o pastor falou de Paulo hoje aqui. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai dizer, que diremos, pois, diante destas coisas? E essa pergunta representa várias outras perguntas. Essa é uma pergunta que um pai faz quando vai enterrar um filho. Essa é a pergunta que a gente faz quando está doendo. Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente vê uma injustiça acontecendo. Essa é uma pergunta que a gente faz quando a gente vê uma corrupção, parece que sistêmica. E a gente se vê impotente diante de um cenário e fala, meu Deus do céu, o que eu posso dizer diante dessas coisas? São aquelas perguntas que a gente não tem resposta. Aí Paulo, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, tribulação, perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, eu estou bem certo de que nada, nós somos mais do que vencedores, e nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu posso crer, porque Deus está além do meu crer. Eu posso crer, porque a nossa maior preciosidade, irmãos, não são os presentes de Deus, é o Deus presente. A maior preciosidade do povo de Israel não é Canaã. Me respondam, o que é Canaã sem Deus? Vamos melhorar a pergunta. O que é o céu sem Deus? O que é o céu? Pergunta de escola dominical. O que é o céu? Pastor, o céu é um lugar onde as ruas são de ouro, os muros de cristal, e a gente fica como os anjinhos lá tocando harpa, cantando para sempre.
Você acha que é isso? Ou será que o céu é a comunhão perfeita com Deus, onde Cristo faz o céu ser céu? Porque a Bíblia diz que nem o céu dos céus pode contê-lo. Jesus é maior do que o céu e é melhor do que o céu. Se Jesus sair do céu, irmão, e for morar no inferno, o inferno passa a ser céu. O que faz o inferno ser inferno, irmãos? Pastor, é porque o inferno é um lugar que pega fogo e a gente fica lá, os capetas ficam espetando nós. Não, irmãos. O que faz o inferno ser inferno é a ausência em absoluto de Deus. Qual a nossa maior preciosidade? Não confundamos os presentes de Deus com Deus presente. Eu sei que nós estamos no ano da recompensa. Sei disso. Mas entenda, os presentes de Deus são uma bênção. Saúde é presente de Deus? Só crente tem saúde? Um carro novo é presente de Deus? Só crente tem carro novo. Casa própria é presente de Deus? Só crente tem casa própria. Qual é a marca registrada do povo de Deus na terra? A presença de Deus. A presença de Deus. Você pode circunstancialmente estar vivendo um momento onde a impressão que você tem é que você está debaixo do jugo, onde você sente chicotadas das circunstâncias. E detalhe, irmãos, lá em Maceió tem um local lá na praia, alguns locais ficam os barquinhos lá dos pescadores assim, e quando o mar está mais agitado, ao longo do dia, milhares de vezes vem a onda e bate no barco. Quando o mar está mais calmo, vem a onda e bate no barco. Milhares e milhares de vezes ao longo do dia. Imperceptível, pelo menos imperceptível aos nossos olhos, cada pancadinha dessa da onda vai abrindo uma micro fissura. Aí um dia, você está lá tomando água de coco, vem uma onda que nem é tão forte assim, bate no barco e racha o barco. Aí você que não conhece a história do barco, que barco fraco, quebrou com uma ondinha dessa. Você não conhece a história do barco. Se esse púlpito aqui quebrar, os irmãos vão ver os farelos aqui no chão, os fragmentos. Mas a gente, quando quebra, ninguém vê. Às vezes como a gente é muito visual, a gente julga o outro pela performance. Está bem vestido, bem trajado, perfumado, pregou bem, cantou bem. A gente olha assim, poxa, está 12/8 aquele irmão. Aquele irmão não tem problema não. E você nem sabe que ele está lidando com tempestades dentro dele. Invisíveis e silenciosas para quem está do lado de fora. Turbulentas e barulhentas para ele. Nesses momentos onde tudo desmorona, inclusive nós não podemos esquecer que a nossa maior preciosidade é Deus. E quem nos define não são as circunstâncias, não são as pessoas, não é o momento mau, não é a ferida que te fizeram, sequer é a ferida que você fez. Quem te define é Cristo. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia não é um testemunho público que você está dando de seu desempenho durante os últimos 30 dias. A ceia não é isso. A ceia é um memorial de algo que Jesus fez para que tenha lugar para você à mesa, para que tenha lugar para mim à mesa.
Quem define você não é Faraó. Quem define você não é o chicote. Quem define você não é o deserto. Enquanto Faraó estava dizendo, são meus escravos, Deus estava dizendo, é meu povo. Deus abençoe a igreja.